Antes de mais, boa noite a todos os presentes, a todos os membros do grupo Quarteira no Tempo. Hoje temos o nosso quinto podcast com um tema bastante interessante, dedicado efetivamente à Primeira República Portuguesa, ou ao período da República em que se implementou a República Portuguesa, Primeira República, e também associado a um tema de que estes acontecimentos que tiveram lugar em Lisboa também tiveram repercussões a nível da distante povoação de Quarteira. E é nesse sentido que iremos também falar aqui um pouco sobre esse período aqui da nossa história. No entanto, e acho que é correto que o faça, antes de iniciar concretamente aqui o nosso podcast, quero dar aqui as boas-vindas aos membros mais recentes do grupo Quarteira no Tempo, à Marisqueira Santiago, à Brunella Duarte, Gabriel Robo, Ana Rita, a Alexandra Severino, Hugo Marçal, Cláudia Marçal, Lourdes Lima, António Abrantes, Walter Silva, Wanda Caeiro, Cristina Marques e Pedro Santos. A estes novos membros, dou-lhes aqui as boas-vindas ao nosso grupo e espero também que estejam a acompanhar o nosso podcast, o nosso quinto podcast. Pois então, vamos iniciar. Este tema é um tema bastante interessante, um tema que realmente em Quarteira manifestou alguns episódios bastante pertinentes, e temos que entender que nos inícios do século XX português, este extraordinário acontecimento da Primeira República e a anterior decadência a que se assistia, levou à queda da monarquia. E em Portugal, isto tudo de facto causou uma profunda e revolucionária mudança de regime, sob a égide do movimento republicano. A monarquia não soube acompanhar os tempos e as necessidades da população portuguesa, ao ponto de as questões incidirem na perda de soberania do país face à conjuntura internacional colonialista. E embora a contestação e as revoltas populares estivessem presentes, jamais o regime tinha sido colocado em causa. O cenário mudaria por via de influências ideológicas vindas de fora, que repercutiriam nas elites intelectuais da época a motivação para orquestrar uma mudança radical nestas elites. E o dia 5 de outubro de 1910, com a implementação da República Portuguesa, seria a concretização realmente dessas alterações. A província algarvia, já habituada a esta distância que a separava de Lisboa, recebe por via do telégrafo a notícia que anunciava a implantação da República, que teve lugar nas janelas do edifício da Câmara Municipal de Lisboa. Não sabemos ao certo se a Praia de Quarteira terá sido informada do acontecimento por via deste meio de comunicação, porque já em 1889 este equipamento se encontrava instalado na povoação e ainda em pleno funcionamento no ano de 1912. Logo, deduzimos que tivesse sido através deste meio de comunicação que a notícia tivesse passado. Por Quarteira, também temos que entender que a legislação liberal expressa no decreto de 19 de maio de 1863, na lei da extinção dos morgados, que levaria a cabo mudanças a nível das leis aplicadas às terras de cultivo e arrendamentos. Porém, a República traria algo mais: a possibilidade da povoação de Quarteira ambicionar melhores condições de vida, serviços e, acima de tudo, o reconhecimento enquanto coletivo, que era a freguesia de Quarteira. E então, esta influência, a seguir à proclamação da República, no dia 5 de outubro de 1910,
daria início ao cimentar de uma ideologia inspirada no movimento republicano, que dando origem a uma estruturação do funcionamento do Estado que teria seu impacto junto das populações, ao influenciar irremediavelmente o seu cotidiano. E face ao desenrolar destes acontecimentos de Lisboa, a pacata povoação de pescadores encontrar-se-ia envolta numa dinâmica em parte provocada por esta ideologia anticlerical, que eram contra a Igreja, e que acusava o dito clero de contribuir para o atraso da pátria. Estas ideias encontravam fórum em alguns jornais da época, sendo o exemplo marcante o jornal o Povo Algarvio, que realmente se apresentava enquanto um semanário republicano e anticlerical. Isto é importante nós termos estas noções bem presentes. Neste semanário temos notícias de pressões anticlericais republicanas nos membros do clero. Como, por exemplo, diz aqui uma pequena passagem que o prédio em obras de Santa Engrácia, efetivamente deveria de ser um edifício que em Quarteira já levaria muito tempo já estava a levar muito tempo a ser construído, pertencente ao nosso amigo José Viegas. José Viegas que era uma pessoa que tinha também alguns investimentos a nível da questão da pesca. Dir-se-ia também que seria uma pessoa com conhecimentos a nível de medicina e que ajudava muita gente. É um nome que ainda requer uma profunda investigação, mas garanto-lhes que neste princípio de século que era uma pessoa com uma grande dinâmica, com uma grande importância em Quarteira. E que estava sendo concluída a vapor a habitação de um dos ministros da religião ultimamente condenados por respeitarem as leis da República. Deveria efetivamente ser uma pessoa ligada ao clero que reconheceu como Quarteira um refúgio distante o suficiente dos conturbados acontecimentos que aconteciam, nomeadamente nos grandes centros, em que, inclusive, membros da Igreja sofriam ataques por parte destes republicanos. O envolvimento de Quarteira, também não terá ido além da guarida dada pelo quarteirense José Viegas a este elemento da Igreja, pois não acreditamos que fosse norma a povoação acolher todo aquele que estivesse em fuga ou afastado dos grandes centros devido a querelas por não cumprimento das leis do novo regime que governava o país. Na mesma edição deste jornal, e dentro da questão militar, temos a notícia das pretensões dos partidários monárquicos do comandante Paiva Conceiro. Paiva Conceiro, que foi uma pessoa que participou nas campanhas de Angola, que acabou por ser também governador-geral de Angola entre 1907 e 1909, e que no dia 5 de outubro de 1910 foi um dos oficiais que se bateu pelo regime monárquico. E então Paiva, numa reunião destas dos conceiristas, digamos assim, considerou-se que Quarteira tinha um potencial estratégico. E então eles diziam que, tendo numa reunião magna julgado os conceiristas, que eram os apoiantes de Paiva Conceiro, julgado ser Quarteira o mais fácil ponto de acesso a Portugal. Já para aqui mandaram 2 enviados encarregados de lavar a Torre Velha, que pelos vistos destinam a aquartelar tropas e equipagens. É por isso que eu coloquei aqui a imagem da Torre de Quarteira aqui no nosso podcast, que era também para podermos vislumbrar um pouco aquilo que era a torre. Para termos esta imagem. E claro que o Governo da República tomou as providências necessárias para frustrar a estratégia dos conceiristas e um possível desembarque de tropas monárquicas no areal quarteirense, uma vez que nunca mais se teve notícia, de facto, de algo do género ter vindo a acontecer. A República trouxe à sociedade portuguesa um conjunto de novos valores e símbolos inseridos no âmbito das manifestações cívico-pedagógicas, que entre elas contava-se a Festa da Árvore, que pretendia servir de veículo à transmissão de valores incontornáveis da ideologia republicana, como a fraternidade, a educação e o culto da pátria. E no dia 26 de março de 1913, o povo de Quarteira realizaria as ditas comemorações da Festa da Árvore, na qual contou com a presença de um fiel e distinto republicano,
tratava-se do Dr. José Pedro de Sousa. E então ele desloca-se até ao concelho de Lolé, José ou João, isto realmente agora tenho que rever, que penso que há aqui um pequeno erro, mas já acho que é João Pedro de Sousa. Desloca-se ao concelho de Lolé, a convite de um grupo de dedicados amigos da povoação de Almancil, que prezavam imenso a sua convivência. E a informação disponível que temos no jornal, o Heraldo, do qual também era diretor, esclarece que uma vez chegado a Almancil, alguém recorda a realização da festa da árvore na povoação vizinha de Quarteira, deslocando-se então a comitiva às republicanas comemorações. Em Quarteira foram recebidos com um cortejo formado junto da Casa das Escolas, onde seguia à frente o carrinho de mão com as árvores a serem plantadas, a tuna dos sócios do Grêmio Recreativo e a Guarda Fiscal. O efusivo clima festivo deu a volta às principais ruas da povoação, até ao largo municipal, onde foram plantadas por crianças desta risonha e laboriosa praia uma palmeira, uma romanceira e 3 acácias. Durante o ato mais alto das festividades, a plantação das árvores, as crianças cantaram o hino escolar, a Maria da Fonte, a Minha Terra e a Bandeira, acompanhadas pela tuna do Grêmio Recreativo. Este Grêmio Recreativo, de facto, acaba por ser aqui também uma novidade, porque não se sabia da existência deste Grêmio. Pensar-se-á que antecede àquilo que seria a Sociedade Recreativa Quarteirense, que seria algo ainda anterior a essa coletividade e que mais tarde daria origem ao Clube Desportivo e Recreativo de Quarteirense. E então por isso seria algo embrionário, ainda muito antes dessa situação, penso eu. Nesta época, e temos que entender que a dinâmica cultural e recreativa da povoação levantava ainda muitas questões, né? E uma delas estava relacionada precisamente com este Grêmio. Pois não se consegue determinar realmente se ele era aqui de Quarteira ou se era de outra povoação vizinha, mas é algo também que é uma hipótese que parece um pouco provável. No início do cortejo, também a notícia revela uma pista que é a seguinte: os sócios do Grêmio, com uma graciosa bandeira encarnada e verde e acompanhados da sua tuna. Poderá colocar-se à evidência que a bandeira poderia ser um elemento simbólico e diferenciador deste Grêmio, ou até uma simples alusão às cores da Revolução Republicana, né, da Carbonária, também tinha essas cores. Não é fácil determinar. E o ritual da festividade, semelhante a tantos outros pelo país afora, requeriria a participação dos homens ilustres da povoação. E, de facto, é aqui que nos surge uma revelação pertinente acerca daquele que poderemos aclamar de o primeiro grupo de influência quarteirense dos alvores da Primeira República. Patente, no jornal do Heraldo, podemos ler o seguinte: que em seguida, à plantação, usaram da palavra os cidadãos Ernesto Viegas Martins, José Pontes Bita, Hermenegildo da Piedade e Domingos Abraços, todos de Quarteira, que, cheios de patriotismo e fé ardente no progresso da sua linda terra, proferiram entusiásticos discursos alusivos ao ato, sendo alvo de grandes e sinceras manifestações. Pois, meus amigos, digo-vos o seguinte: Ernesto Viegas Martins, José Pontes Bita, Hermenegildo da Piedade e Domingos Abraços seriam todos eles, nos momentos à criação da freguesia de Quarteira, todos eles seriam presidentes da junta. Todos eles. Só faltava aqui, realmente, era o nome do primeiro presidente da junta, que seria José Pires Barroso. Que era José Pires Barroso. Para a história local, isto é muito importante, porque, de facto, em 1916, após a criação da freguesia, todos eles viriam ocupar este lugar. E após um caloroso acolhimento por parte dos quarteirenses, o Dr. João Pedro de Sousa proferiu um discurso avaliado pelos presentes como substancioso e por várias vezes entecrotado de ruidosos aplausos, no qual favoreceu ao povo, e especialmente às crianças, uma grande lição respeitante ao culto da árvore. E várias crianças
declamaram poemas e vivas à República, à Pátria, à Festa da Árvore, ao Dr. Afonso Costa e ao Dr. João Pedro de Sousa. Seguindo-se um lanche, culminando com uma marcha ao Flambeau, que eram umas iluminações, e um baile, tendo depois o Dr. João Pedro de Sousa e a comitiva retirado para Almacil, onde jantou e seguiu para a estação de Lolé, onde se dirigiu para Faro. E, de facto, as crianças que, nesse momento da Festa da Árvore, acabaram por recitar poemas, e alguns de nós, poderemos encontrar aqui os nomes possivelmente de familiares ou de pessoas conhecidas da povoação. Depois tivemos a Esmeraldina da Silva com a bandeira órfã e rosa, Glória Pontes com a Festa das Árvores, Dores Fragoso, Preito à Instituição e pelas Árvores, Glória à Mãe, à Além e Primavera, Silvina Barroso, Zizi e o Batizado da Boneca, Carlos Silva, Os Conjurados e o Estudante Alsaciano, Maria Palmeiro, Os Bons Dias Papá, Manuel Bento, Os Pergaminhos da Pobreza, Menina Rita, A Revolução, Josefina Lúcio, O Rebentar das Seivas, Tomás Sequeira, Tomara Eu Já Ser Senhora, Maria Lúcio, A Canção das Rosas e Conceição Abraços, A Lavadeira. E, de facto, acabaram por preferir estes poemas, contribuindo também para agradecer esta Festa da Árvore. E, de facto, isto para terminar, embora os discursos preferidos para estes homens não tenham conseguido chegar até aos nossos dias, e isso é que seria bastante interessante, ainda assim, e entre as poesias declamadas pelo grupo de crianças naquele dia em Quarteira, realmente entendemos que fica-nos este registro, que era um registro importante, e que depreendemos aqui a criação de uma primeira classe política quarteirense que viria a ser fundamental para o futuro, a futura freguesia de Quarteira. A Praia de Quarteira, pois então, entra no espírito da República, acompanhada pela presença de um algarvio e republicano convicto, e que também era maçom, né? Este João Pedro de Sousa, e que para agentes locais seria um sinónimo que não seriam esquecidos pelo novo regime. Foi muito importante a presença deste elemento nesta Festa da Árvore. É apadrinhando esta Festa da Árvore. No dia 5 de outubro de 1914, temos também aqui uma notícia, que é quando as festividades da comemoração da efeméride da implantação da República, o jornal 1º de Maio dá a notícia da realização de uma grande romaria, que lendo-se que foi aqui a Real da mais grandiosa romaria, aqui e ali muitos bailes, sem que houvesse a menor alteração da ordem pública. Nas ruas arderam à noite muitas barricas e subiram ao ar inúmeros foguetes. Isto, meus amigos, só nos pode dizer uma coisa. E só nos indica precisamente uma coisa. Que a povoação, a pouco e pouco, interiorizava a República e que, todavia, o grande acontecimento a decorrer ainda no âmbito da Primeira República Portuguesa seria a criação da Paróquia Civil, ou mais comumente conhecida Junta de Freguesia de Quarteira, pois a denominação Paróquia Civil teve ali só um momento em que ainda persistia e depois mudou para Junta de Freguesia, porque temos que ter conhecimento que as pessoas abominavam, os republicanos abominavam tudo aquilo que era relacionado com o clero, e Paróquia Civil era uma denominação que ia nesse sentido. E então alteraram para Junta de Freguesia. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Acho que hoje já falei demasiado. Partilhar convosco estes princípios da Primeira República e de forma que a Primeira República começou a influenciar a povoação de Quarteira. Amanhã iremos falar num tema ainda mais interessante que já foca a criação da freguesia de Quarteira, que é um tema que bastante pertinente, e quero agradecer-vos a todos por terem estado atentos a este podcast. Dizer também que tem sido um esforço
do Quarteira do Tempo, tentar criar estes conteúdos para que possam chegar até às vossas casas, e que muitas pessoas já têm comentado connosco que lhes agrada o formato, que muitas vezes estão sossegados em casa com a família e estão a ouvir um pouco sobre a história da sua terra, e pronto, e isso é algo que nos deixa, pronto, e particularmente a mim, fico muito satisfeito, muito contente com essa situação. Por isso, meus amigos, muito obrigado, e não se esqueçam que amanhã temos mais um podcast do Quarteira no Tempo, à mesma hora, às 8 horas. Encontramos-nos aqui no grupo para mais um podcast. Muito obrigado e boa noite a todos.